pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, depois de mais de um mês sem vídeos aqui. Agora a gente vai voltar de fato aí a ter os vídeos aqui, tá? Então fiquem tranquilos que toda semana vai ter tutorial novo. Pro vídeo de hoje eu preparei um tutorial básico de pintura com giz pastel oleoso para vocês. Os vídeos de pintura com giz são os que mais dão certo aqui no canal e os de encadernação também. Mas hoje a gente vai falar sobre pintura. A primeira coisa que a gente faz em qualquer pintura com giz pastel oleoso é dar uma suavizada nas linhas de grafite, né, no esboço. E muita gente ficou em dúvida em outros vídeos sobre essa borracha. Isso na verdade é um limpa-tipos, tá bom? O limpa-tipos, ele é usado para suavizar linhas, tá? Ele meio que absorve o grafite. Ele não é igual uma borracha que deixa sujeirinha no papel, sabe? E você tem que passar a mão para tirar a sujeirinha. Não, ele absorve o grafite. Então, é um material diferente das borrachas comuns. Eu vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo o link para vocês conseguirem essa imagem, para vocês fazerem o esboço e conseguir pintando junto comigo. Para esse vídeo eu vou usar o giz da Pentel. Essa caixa aqui é a caixa de 50 cores, na verdade são 49 cores, que vem 2 giz branco e o mais pastosinho que é o da Gallery. Ele também é 50 cores, né? E vem 48 cores, 2 giz branco e 2 preto. Eu indico muito que vocês comprem essas duas marcas. São as que eu mais uso e as que eu mais indico. Se você estiver usando algum giz que já foi usado anteriormente, você tem que limpar a ponta dele, tá bom? Nunca passe o seu giz no papel com a ponta suja, isso não dá certo, você vai acabar manchando o papel, principalmente nessas primeiras camadas. E falando já em primeiras camadas, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a pintar com giz é começar pelas partes mais brancas, ou seja, aquelas partes que tem os pontos de luzes mais intensos. Se você tem dificuldade de separar os pontos de luz e sombra em uma imagem, o que eu indico você fazer é você pegar aquela imagem e colocar em preto e branco em algum editor de foto, tá? Isso vai ajudar muito a você conseguir perceber os pontos de luz, que são as luzes mais intensas, né? E os pontos onde você vai encontrar sombras próprias, sombras projetadas e tudo mais, ok? Então, aqui vocês não vão ver, né, muito bem o que eu tô fazendo com o giz branco, porque o giz branco no papel branco eu consigo ver aqui por causa do reflexo, mas a minha câmera não pegou muito bem aonde eu tô colocando o giz. Mas, basicamente, essas partes são as partes mais que tem um foco de luz maior na imagem, ok? Outra coisa muito importante é você retomar linhas de esboço que podem se perder no meio do processo da pintura com o giz, né? Porque o giz ele é um material muito acumulativo. E quando você passa o limpa-tipo também, algumas linhas acabam saindo mesmo porque você fez muito fraco. Então, se você sentir que precisa colocar, vai lá e coloca. A primeira coisa que a gente faz antes de começar a pintura é começar a decidir as cores que a gente vai usar. Então, isso vai variar muito de acordo com a sua referência, tá? Com a referência que eu tô usando, ela tem um tom de pele, assim, mais claro, um pouco amarelado, mais puxado pro laranja, assim, sabe? Um tom de pele meio amarelado, laranjado. E é um tom de pele claro, assim, tá? Ela é branca, então eu vou usar os tons de pele que eu posso fazer a luz e sombra, tá? O jogo de luz da pele dela e a variação de cores. Então, eu pego todas as cores variantes que eu tenho ali próximo daqueles tons que eu observei na pele dela e vou separando. Começo separando todas as cores que eu achar que dá pra usar e vou separando e faço meio que uma coletânea de cores. Outra coisa bem interessante que você pode fazer é escolher cores próprias, cores que dizem muito sobre a sua identidade artística. Eu, por exemplo, gosto de usar cores alaranjadas e avermelhadas pelo rosto, embaixo dos olhos, nos lábios, fazer uma bochechinha assim mais rosada. Mesmo que a referência não tenha, eu vou e coloco. Então, essas cores são as cores que eu vou usar para colocar a minha identidade visual na pintura. Sempre comece com um tom mais claro que você separou daquelas cores que você pegou ali no começo, tá? E aí você vai passando uma camada, não precisa estar bem passadinho assim no papel, você pode passar assim, mesmo que fique com os buraquinhos brancos, tá? Não tem problema, vai passando mesmo no papel, para você fazer um preenchimento inicial, tá bom? Porque caso você queira fazer alguma técnica de raspagem depois, você consegue retomar a cor clara do papel, tá bom?
Outra coisa que deixa a pintura em giz pastel bem bonita é margear a folha, fazer uma margem com a fita, tá bom? Então você vai colocar a fita ali pra conseguir fazer uma margem, deixar o papel em branco ali. Isso também é uma coisa que deixa a pintura muito, muito bonita, tá bom? Depois que você fez esse preenchimento básico, você vai pegar um tom ali, um meio tom ali dentro daqueles tons de pele que você separou e vai começar a fazer o preenchimento das sombras. Para fazer esse preenchimento, você tem que ir observando na sua referência onde que tá as sombras mais fortes, tá? A gente sempre começa pelas sombras mais fortes e para fazer as sombras médias, né, que seriam os meio tons, com as cores, a gente vai sempre ir esfumando dessa sombra mais forte, né, que seria a sombra própria, para o meio tom, tá? Então aqui a gente vai marcar as partes mais escuras, as sombras mais fortes, que seriam as sombras próprias. Ah, mas se a sombra é mais escura, por que a gente já não começa pelo giz mais escuro? Porque senão, gente, isso pode acabar manchando o papel e estragando a pintura, tá bom? Então sempre começa pela hierarquia de tons, do mais claro para o mais escuro. Depois de fazer essas sombras, você vem com a mesma cor de giz que você começou a fazer a pintura, né? Aquela base que você colocou, e você vem esfumando esse giz. Para esfumar é bem simples, você vai com a ponta do giz fazendo movimentos circulares e tentando puxar essa cor para as partes que não estão com esse tom mais escuro, tá bom? Essa parte que eu tô fazendo agora com o giz laranja, ela não tá na referência, mas é uma coisa que eu sempre gosto de colocar nas minhas pinturas, porque faz parte da minha identidade artística, sempre colocar a ponta do nariz mais rosadinho, mais laranjado, embaixo dos olhos, os lábios também, as bochechas, então é algo que eu gosto muito de fazer, eu acho que fica muito, não sei, acho que eu gosto, sabe? Eu gosto e todas as minhas pinturas têm, então eu sempre gosto de colocar. Você também pode criar uma identidade sua utilizando dessa mesma técnica, né? De colocar algumas partes muito únicas no seu desenho e eu acho que fica bem legal. Nessa etapa do olho eu tinha me perdido um pouco porque eu perdi o esboço embaixo do giz. O giz ele cobre tudo, literalmente tudo, não dá pra ver mais o grafite. E se você misturar grafite com giz, mancha. Então, eu acredito que essa seja a parte mais difícil da pintura com giz, porque você perde o esboço. E aí você tem que retomar essas linhas utilizando o lápis grafite. A parte boa é que você consegue apagar com borrachas, limpa-tipos, então essa é a parte boa. Só que é a parte difícil também, porque acaba apagando outras partes e aí você tem que fazer, então essa é uma das partes boas e uma das partes ruins da pintura. Mas sempre que alguma parte do seu desenho, do seu esboço, né, desaparecer ali embaixo do giz, né, você consegue trazê-la de volta com lápis grafite. Para fazer os pelinhos da sobrancelha, eu usei uma técnica de pintura com giz que se chama técnica de raspagem. Nada mais é do que você raspar a parte do giz para criar uma textura com algo com ponta metálica, pode ser uma agulha, a ponta metálica de uma lapiseira, e isso ajuda a criar textura, tá bom? E esse é basicamente o meu desespero para conseguir acertar esse olho, que demorou um pouquinho, mas eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, eu tava ficando nervosa já com essa pintura, porque eu não tava conseguindo acertar esse olho. Eu peguei a referência, olhei, fiz de novo, refiz, mas parecia que não tava saindo. Aí saiu, graças a Deus. Agora que eu já tava com a base da pele pronta, eu comecei a pegar o giz que é mais pastoso, é um giz mais molenguinho, assim. Ele tem mais óleo na composição, o que faz com que ele seja bem mais pastoso do que o giz da Pentel, que é mais sequinho, tá? É sempre bom ter duas caixas, uma que seja com o giz mais seco e outra que seja mais pastoso, porque assim você consegue fazer uma técnica mais aprofundada, tá bom? Agora, com a base da pele pronta, a gente vem com esse giz que é mais pastoso para começar a fazer um detalhamento melhor e dar uma profundidade melhor também na pele. Esse nariz foi, sem dúvida, um castigo pra fazer, porque tava muito pequeno o espaço, eu não tava conseguindo fazer, e meu giz tava com a cabecinha muito gordinha. E, nossa, gente, foi um castigo terrível. E só depois que eu fui lembrar que dá pra fazer o detalhamento com lápis, que foi algo que eu descobri
dessa semana. E aí eu consegui fazer o nariz, graças a Deus, porque eu tava também, assim, quase desistindo por causa desse nariz. E aí, os olhos, eu fiz praticamente todo o detalhamento com lápis de cor. Eu indico que você use um lápis de cor aquarelável, porque eles são mais fortes e você consegue usar ele aquarelado também, o que deixa a pintura bem mais bonita. Eu não tava com os meus lápis aí no momento, eu acabei fazendo com lápis comum mesmo, mas dica, use o lápis. E é só agora que a gente vai começar a colocar as cores mais escuras, né? Usar aqueles marrons fortões assim e começar a fazer as sombras próprias de fato. Para fazer o brinco de concha, eu usei duas bases de giz pastel, usei lápis de cor e guache. Normalmente eu misturo também guache com giz pastel e dá um efeito bem legal também. É algo que eu indico vocês fazerem e testarem. E por fim, para o cabelo, eu decidi usar a técnica de diluição. A técnica de diluição, ela é feita com um óleo vegetal, um óleo mineral ou um solvente artístico, que pode ser terpentina, Ecosolve e outros solventes que tem por aí. Eu não gosto muito de usar esses solventes artísticos porque eles têm um cheiro muito forte normalmente e eu já não tenho uma respiração assim muito boa, né? Eu acabo optando por óleos minerais e óleos vegetais. Então, basicamente, nessa parte, eu vou fazer todo o preenchimento do cabelo com uma cor de base, né? Que é mais ou menos a cor do cabelo dela. E depois eu venho com o óleo mineral, o óleo vegetal e espalho tudo ali por cima. Depois que já tá tudo espalhadinho ali com o óleo, o giz, né? Eu venho com algumas outras cores para fazer a composição da luz e sombra desse cabelo. Como o cabelo dela é mais escuro, né? É um castanho assim, meio claro, meio escuro. Um castanho mais ou menos assim, né? Eu venho com o preto e vou fazendo uma técnica de raspagem para auxiliar na construção dos fios. Pra roupa, eu usei um tom de verde floresta claro, assim. E eu não fiz nenhuma luz e sombra, porque eu gosto de um efeito mais chapado na roupa. Então, eu nunca faço luz e sombra na roupa, na verdade. Mas o número do giz que eu usei pra fazer a roupa foi o 46, que é o Yellow Grey da Pentel. E pra fechar, eu decidi fazer um contraste com um cinza frio. Mas pra dar um contraste no rosto mesmo, achei que esse branco do papel não tava legal. E depois eu coloquei todas as cores que eu usei na pintura aí nessa parte de baixo do sketchbook, porque eu sempre gosto de registrar as cores. E o resultado final foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, algumas técnicas novas sobre pintura com giz. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar responder vocês. E me acompanha lá no Insta também, eu dou várias dicas e eu tô preparando um workshop de pintura com giz pastel para vocês. Então me acompanhem lá para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, todas as aulas que eu estou preparando para vocês. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e tchau, até a próxima!